Olá pessoal, estamos de volta aqui com o cronoanálise avançada, né? Na versão 2016, que aliás era para ter saído no final de agosto, né? Estamos aí com um pouco de atraso, mas enfim, estamos em dia ainda. Aqui é o menu principal, né? Eu tenho algumas frases aqui que é muito legal, né? Que eu resolvi deixar aqui para a gente meditar sobre elas, né? E também tenho aqui a falar o seguinte: esse aplicativo está baseado no livro que eu escrevi, que é o Tom de Cronoanálise, né? Caso você queira adquirir o livro, aqui é só você clicar nesse link aqui que você vai ser direcionado para a editora. E o nosso site aqui, né? Que é o Óleo Manufatura. Inclusive agora estamos aqui com o Preactor, né? Que é uma ferramenta líder mundial na área de APS. E estamos aí numa parceria bastante efetiva, né? E também em breve vai ser colocado algum material do Preactor junto ao óleo manufatura, né? Aqui praticamente vamos falar aqui do produto, né? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou, ao invés de ficar explicando esses campos e tudo mais aqui, eu vou inserir um produto novo aqui. Vou chamar ele de peça do treinamento. Só tenho isso. Se eu tivesse alguma referência, eu poderia colocar aqui a 3P09, sei lá, qualquer coisa assim. Vamos supor que esse material que eu vou aplicar aqui seria um latão sextavado de 3/4. Se eu quiser colocar esse tipo de observação, esses campos aqui estão com essa finalidade. Eles vão montando internamente uma biblioteca para que você depois possa até pesquisar por ela, né? Mas na verdade o que vai prevalecer sempre aqui vai ser o código do produto ou o nome, né? Que é o que você vai verificar aqui. Digamos, operação 10, ele vai usinar a peça. Eu vou incluir uma nova operação, 20, ele vai furar a peça. E uma operação, tá vendo aqui? Ó? Uma operação 30, eu vou retificar a peça. Tá ok? Aqui eu só coloco isso, não preciso mais me preocupar em colocar nada aqui. Só vou colocar alguma coisa aqui de acréscimo, seria em relação a RPM, avanço, setup, que não contempla lá, né? E tempo de máquina, né? Mas, em termos de cadastro, é só isso aqui. O desenho aqui, né? Se eu quiser colocar ele em algum caminho, eu posso direcionar aqui e deixar gravado lá o desenho para verificar a peça, né? Enfim, é um recurso a mais que tem aqui. Feito isso, estou com o produto cadastrado. Eu vou só depois fazer a cronoanálise dele. Antes de entrar na cronoanálise, nós vamos aqui no abre alas do sistema. Aqui é o bicho. Aqui é o seguinte, a qualidade do seu trabalho vai estar relacionada diretamente proporcional à qualidade dos parâmetros que você fizer do seu sistema aí. Esses dados que estão aqui são os dados que eu tenho aí gravado, né? Se você quiser alterar, é só você eliminar essas faixas que tem aqui, né? E colocando os percentuais que você queira colocar aqui. Isso em qualquer que seja o parâmetro aqui, né? Vamos primeiramente começar aqui pelo 2.640 minutos semana.
Esses 2.640 minutos por semana nada mais é do que as 44 horas multiplicado por 60, né? 60 minutos. Então me dá aí minutos por semana, tá ok? Parâmetro de fadiga e tolerâncias pessoais, ele está aqui atribuído um fator padrão também. Nada impede de que você faça uma análise da operação e altere, tá? É que normalmente a gente chega na empresa, a gente já chega, aqui o padrão aqui é 10%, é 11%, é 15%, enfim, mas você pode calcular isso aqui. Nós vamos mostrar aí como é que você calcula isso aqui, dependendo do tipo da operação em que você for definir esse parâmetro aqui de fadiga e tolerâncias pessoais. Tolerâncias pessoais está aqui colocado como 5%, né? Mas também você pode editar ele aqui e alterar. Esse 5% aqui já é um parâmetro antigo, do tempo que se trabalhava 48 horas por semana, né? Eu tenho até um estudo aqui, ó. Então, antigamente, nós tínhamos 48 horas por semana, né? Está aqui. Aqui eram 6 dias por semana, de segunda a sábado, né? Está aqui. Então, eram 8 horas por dia. Isso totalizava 480 minutos por dia, né? 8 horas vezes 60 dá 480. Apropriando isso para 44 horas, passaria a ser aqui 7 horas e 33. Não é 7 horas e 33 minutos, porque inclusive não está aí nem com os 2 pontos aqui, está vírgula, significa que é centésimo de hora. Como é que eu chego nesses 44 minutos por dia? É simples, né? Eu tenho aqui 7, 6 vezes 7, 42. São 7 horas, equivale a 420 minutos. Esse 33 é o 33% de hora, vai dar 19, qualquer coisa. Arredondando, 20. 420. Com 20, 440. Ou 44 vezes 60 dividido por 6, que chega ao mesmo resultado. Isso aqui agora, traduzido para a nova sistemática aqui, sendo 5 dias por semana, essas 44 horas passam a ser 8 horas e 80% de hora. 6 vezes 8, 48. 8 horas equivale a 480 minutos. 80% de hora, 6 vezes 8, 48. 480 mais 48 vai dar aqui os 528 minutos. Ok? Então aqui, antigamente, sendo 5%, né, de tolerâncias pessoais, que correspondia, os 5% correspondia a 24 minutos. Então, numa regrinha de 3, eu tenho 480 está para 528, que é a nova realidade, e 5% para x. Como eu tenho que fazer o ajuste proporcional, eu mantenho o primeiro termo, 480 está para 528, e vou inverter o segundo termo. Eu vou colocar x está para 5. Aplicando a regrinha, né? 5% multiplicado por 480 minutos, dividido por 528 minutos. Aqui eu simplifico minuto por minuto e o que sobra é percentual. Então, sobra exatamente isso aqui, ó, 4, arredondando, né? X é igual a 4,55% e não aos 5% anteriormente colocado. Se você quiser fazer a provinha do raciocínio, é só pegar os 24 minutos, que é o que tinha anteriormente, sobre 480, dividido ele por 528, que é a nova realidade, está aqui o mesmo valor. Tá? Isso aqui é só para a gente ter já uma informação aí, que nós vamos trabalhar sempre com centésimos de minuto, para facilitar o nosso cálculo e tudo mais, né? Isso você acho que já dá para
para entender. O mesmo critério que eu faço aqui do ajuste de percentual de horas para minuto é a mesma coisa de segundos para minuto. Se eu tenho, por exemplo, 1 minuto e 30 segundos, significa que 30 segundos equivale a meio minuto ou 0,5 minuto. Então, 1 minuto e 30 segundos equivale a 1,5 minutos. Ok? Beleza? É isso aí. O resto aí é com vocês. Então aqui eu poderia colocar aqui agora 4,55. Ok? Eu vou deixar 5 aqui para não... Bom, nós falamos sobre os minutos por semana, tolerâncias pessoais, fadiga e tolerâncias pessoais. E vamos falar aqui do esforço e da habilidade. O esforço e a habilidade está classificado em A, B, C, D, E, F. Dentro de cada letra tem uma variação de mínimo e máximo. Né? Dentro do A, A1, 13, A2, 0, 12 e assim por diante. Se eu quiser saber quem corresponde a essas letras, é só falar aqui, ó, eu tenho essa descrição aqui. Isso tudo vocês podem alterar se quiser, tá? A mesma coisa em relação à habilidade. Também tem aqui as descrições e tudo mais. Aqui, em relação à avaliação das condições no posto de trabalho, ele é meramente informativo aqui, né? Para saber que a hora que você estiver tomando tempo, quais são as condições de trabalho. Tem alguns casos de alguns companheiros aí que eles atribuem até alguma coisa de fator em relação às condições do trabalho. Mas eu não cheguei a esse ponto porque, por exemplo, o esforço do operador, se ele tiver numa situação sofrível, aí, péssimas condições de trabalho, ele vai ter que fazer um esforço maior. Ok? E, automaticamente, a sua habilidade também pode estar prejudicada em relação a essas condições de trabalho. Então, é bastante relativo isso aí, tá? Aí depende o bom senso aí que prevalece em toda essa situação. Agora aqui, falando a respeito do parâmetros da fadiga e tolerâncias, bom, tolerâncias pessoais nós já falamos. Da fadiga, existe uma classificação do esforço mental, que é leve, médio e pesado, e do esforço físico, muito leve, leve, médio, pesado, muito pesado. Né? Além disso aqui, existe o tempo de recuperação e um abono por monotonia. Essas duas situações aqui é quando você tem o tempo máquina envolvido no ciclo. Vamos agora então fazer um exemplo prático, igual está no livro lá. No livro, na página 83 lá, eu tenho lá um exemplo, onde eu tenho um ciclo médio de 64, né? E um tempo de máquina de 21. Né? Eu tenho que o meu esforço mental é médio e o esforço físico é leve. Tá? Como eu vou tratar de tempo máquina, automaticamente eu tenho que ter o fator eficiência 1, porque eu não vou depender do operador, eu vou depender da máquina. E esse tempo eu não tenho que ter eficiência, porque é a eficiência da máquina. Tá ok? Aqui eu vou simplesmente agora aplicar o cálculo. E vamos traduzir o que foi que aconteceu aqui. Primeira coisa, fator de recuperação de fadiga. O fator de recuperação de fadiga, ele está relacionado ao percentual que eu tenho aqui apurado de 32,81. O tempo de recuperação, ele vai estar aqui, ó, entre 30
1,35. Se ele está nessa faixa, eu pego esse fator correspondente aqui e coloco ele aqui. A minha fadiga líquida vai ser isso aqui multiplicado por isso aqui, por 5,4. Tá? Então, se eu pegar 5,4 multiplicar por 0,46, eu vou chegar na fadiga líquida aqui de 2,48. Ok? Agora, eu tenho que o ciclo, está vendo aqui? O ciclo em minutos. O ciclo em minutos, ele está entre 51 e 1. Né? Está aqui, ó. Perdão, entre 50 e 1. Porque ele está dando 0,64 aqui, ó. Então, por isso que eu pego aqui e eu pego esse abono da monotonia. Perfeito? Aí eu somo os dois. A fadiga líquida mais o abono monotonia está dando aqui. Ok? E tolerâncias pessoais, que é aquele que está aqui, ó. Ele vai lá, vai ser igual, né? Automaticamente eu tenho aqui 9,58, né? E arredondando, vai dar 10, né? Então, em termos de fator, seria 0,0958. Né? E arredondamento aí, arredondamos aí para 0,09, arredondando, fica 0,1. 0,95. Então, acrescido de 1, né, eu vou corrigir o meu tempo em 1,1. A eficiência é 1. Então, para essa operação, nesse caso aqui, eu já não seria 1,11, seria 1,10. Se eu estivesse fazendo uma análise num conjunto de operações, por exemplo, que me enquadrasse essa situação. Então, para esse caso, eu já teria um fator padrão aí de 1,1 e não de 1 ponto qualquer coisa que você, de repente, chegou na empresa e tem lá como definição, quando na realidade não é. Tá? Esse é um exemplo em que existe o tempo máquina. Num exemplo em que não exista o tempo máquina, o que nós vamos fazer? Vou pegar um exemplo também aqui do livro, que eu tenho ponto 20, que é o tempo do ciclo, 0. Tenho o esforço mental é leve e o esforço físico também é leve. Eu tenho uma eficiência aqui, nesse caso, eu não tenho tempo máquina. Então, eu posso atribuir um esforço e uma habilidade, digamos, B1 e B2. Ok? E vou calcular. Está lá. Para esse caso, que aqui já tem interferência da eficiência do operador aqui, ó, que é 0,19, né? Que passa a ser 1,19. Tá? Por que ele aumentou? Porque o cara aqui é bom. Se o cara é bom, eu tenho que diminuir um pouco o tempo, senão... Perdão, eu tenho que aumentar um pouco o tempo, senão, se você pegar um operador de menor habilidade e de menor esforço, você não chega no tempo que você apurou nesse exemplo aqui. Agora vamos traduzir aqui. Fator de fadiga é 1, porque não tem. O fator de fadiga líquida vai ser o não. Como é que vai ser agora aqui? Deixa eu dar o
Agora vamos fazer o exemplo de um ciclo onde que não há o tempo máquina. No livro eu tenho lá um exemplo também que é dado, o ciclo médio é o 20, né? Tempo de máquina é 0. O esforço mental é leve e o físico também é leve. E eu vou atribuir uma eficiência, porque agora depende só do operador. Então vou colocar aqui o cara é A2 na habilidade e no esforço B1. Então, vamos lá. Vamos lá ver o que deu agora aqui. Fator de recuperação da fadiga. O fator aqui é 0. Então, recuperação entre 0 e 5 é 1. Então, é 1. Então, não tem nada. A fadiga líquida vai ser exatamente 4,2. O abono de 5,4, o tempo não é de 20,20 minutos? Se o tempo é 0,20, então ele está aqui, ó, entre 0,05 e 0,25. 5,4. Certo? Abono 5,4 somado com a fadiga líquida, 9,6. Com a tolerância de 5, vai a 14,6. Né? Isso aqui, arredondando, fica, né, 15. Né? Então, aqui, neste caso, você poderia dizer aqui que seria 1,15 para essa operação nas condições que você colocou aqui da avaliação, no esforço mental, no esforço físico e na eficiência do operador. Nesse caso aqui ele teve 0,23, né? Automaticamente aqui, ó, eu vou aumentar o tempo porque o cara é muito bom. Então, para que eu possa ter ele numa realidade mais normalizada dentro da empresa, eu vou aumentar um pouquinho mais o tempo dele. Perfeito? Então aqui seria essa finalidade de você aqui fazer uma análise de como é que você apura esses percentuais aqui. Ok? Voltando agora aqui novamente, eu só gostaria de finalizar aqui uma informação importante. É o seguinte, esse parâmetro de tolerâncias pessoais, que no caso aqui está 5, esses minutos por semana aqui, né? Minutos por semana, e essa fadiga e tolerâncias pessoais, eles vão aparecer lá no cronoanálise. Esse aqui, particularmente, você pode até depois digitar lá um percentual diferente, ou coisa assim, ou apurar um outro diferente, qualquer coisa assim. Esse aqui, você teria que vir aqui para poder alterar, no caso de minutos por semana. Aqui, conforme já expliquei, né, 44 vezes 60, né? Mas se a sua empresa trabalha com sistema de compensação de horas, ou banco de horas, em relação a, por exemplo, férias coletiva, feriados ponte, enfim, que não seja as 44 horas semanais, aí você apropria o correspondente aí, né? Perfeito? E tolerâncias pessoais, aquilo que nós já falamos, tá ok? Vou falar mais uma coisinha aqui, que seriam os outros cadastros. Quem são os outros cadastros? São os dispositivos, eventualmente se você tiver, é só também cadastrar aqui, não tem
mistério, né? Se eu quiser deletar o que está aqui, eu só deleto. Os recursos estão aqui, esses três, mas poderão ter quantos você tiver na sua empresa, né? Os operadores com os quais você vai cruzar nas tomadas de tempo, né? E os analistas aí, que você eventualmente tenha você e mais algumas outras pessoas, você também cadastra aqui, tá? Esses são os outros cadastros. E aqui, ó, nós temos aqui um simulador do tempo padrão. Eu já preenchi alguma coisa aqui, só para ficar mais fácil para a gente elaborar aqui. É uma operação que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Né? E aqui são os tempos que são colocados aqui. Aqui, decimal, centesimal e normal. Significa o seguinte, se por acaso você for digitar no normal, que seria 1 minuto e 10 segundos, ou 20 segundos, 40 segundos, 35 segundos, você vai clicar aqui no normal, vou só fazer uma série aqui só para você entender. Eu vou clicar aqui no normal e vou dizer que eu tenho 45 segundos, presta atenção no que vai acontecer. Eu tenho 30 segundos, eu tenho 41 segundos, percebeu? Eu estou digitando em segundos, que foi a tomada de tempo que eu fiz. Mas ele já está convertendo para minutos centesimais. Tá ok? 53, 55, 50, tá? De tal forma que a hora que eu sair, por exemplo, aqui, ó, eu voltar aqui, ele vai já deixar tudo transformado em centesimal e ele informa aqui que ele está no esquema de centesimal, tá? E se for o centesimal, tudo bem, eu ponho, tá lá clicado centesimal, 80, não existe 80 segundos, né? Seria 1 minuto e 20 segundos. Se for para digitar 1 minuto e 20 segundos, então eu digito 1 minuto e 20 segundos. Ele já transforma lá. 1 minuto e meio, 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto e 45 segundos. Tá? Se eu voltar aqui, ó, eu vou digitar aqui 90, ele vai dizer que é 90 normal. Tá bom? Vou só completar essa série aqui para não ficar... E 90. Tá? Então você percebe aqui, nós temos aqui lançado 20, né, tomadas aqui. 20 tomadas é um número bom, tá? Se quiser mais, você pode ir. Isso aqui vai até o número que você achar que deve ir. Mas eu acho que um número de 20 é um número razoável. Perfeito? Então, por exemplo, o primeiro elemento eu tenho 20, e os outros demais eu tenho 5 elementos. Poderia ter, né, outros elementos aqui, ó. Ele está no centesimal, então vou colocar lá 75, né, aqui 85, e ele vai depois atualizar aqui, e ele vai somar aqui os números das observações. Vou só fazer uma análise aqui, ó. B1, situação média, é leve e médio. Calcular o tempo padrão, e ele já calculou aqui. Então tá vendo aqui que ele atualizou aqui para 6 e aqui 6. Viu que eu atribuí aqui os parâmetros complementares e ele me completou todos os dados. Vamos supor que no elemento 3 aqui, isso aqui seja um tempo automático. Presta atenção o que vai acontecer. Você viu que eu cliquei aqui e aqui ele passou para 1, certo? O fator de eficiência aí
não tem eficiência do operador porque é tempo automático da máquina. Perfeito? Ele poderia acontecer isso aqui e eu ter que calcular o tempo. Aqui já apurou o tempo total, né? E aqui já tem o tempo automático, o tempo médio do ciclo e o tempo automático. Isso aqui para a gente fazer aquele estudo, se você quiser fazer lá, para efeito da apuração do fator fadiga. Nesse caso aqui, ele já fez o cálculo em função disso aqui, de acordo com aquele cálculo que nós fizemos lá. Então, você pode fazer isso aqui. Você pode fazer uma tomada de tempo para cada, digamos, cada grupo, né, tipo de operações em determinado setor. Você pode vir aqui, atribuir a ponderação que você acha necessário na avaliação e trabalhar com esses fatores aqui, não padrão para todos os setores da empresa, mas personalizar para cada setor da empresa um tempo de fadiga e tolerâncias pessoais variável. Você viu que apareceu aqui, ó, um elemento de informação aqui, que é peso. Número de funcionário. Nessa operação, se tiver mais de um funcionário, né, você vai colocar aqui, digamos, 2. Tá ok? Só para efeito de informação. O lead time aqui não altera em nada. Vou deixar um que é o padrão. Aqui vai alterar em relação a custo, né? Mas em termos de lead time, ele vai ficar mantido o que está aí. Porém, com esse peso equivalente ao número de funcionários utilizados na operação. Ok? O que mais que eu poderia informar para vocês aqui? Bom, praticamente é isso aqui. Ó. Nesse caso, essa operação, o tempo padrão dela ficou aí, 10,55. Em relação ao ciclo médio, eu tenho 7,96, que é a soma desse tempo médio aqui, ó. Esse, mais 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 esse e mais esse. E o tempo automático vai ser esse, né? Se por acaso você tenha no mesmo processo 2 tempos de máquinas, né? Vamos supor que esse aqui também fosse tempo de máquina, ele vai aceitar essa condição, tá vendo? Ele vai trabalhar com esse, mais esse, e vai atualizar aqui para 1,57 o tempo automático. E o 7,96 continua sendo o mesmo. Tá ok? O tempo caiu um pouco aqui, né? Porque a eficiência aqui passa a ser 1, não mais 1,21. Enfim, é isso aí. Aí, digamos que você queira imprimir, está aqui, ó. Aí eu posso mandar isso aqui para quem eu queira mandar e apresentar esse meu estudo. Você está vendo aqui que tem uma linha chamada dispersão, observação. O que é essa dispersão aqui? Essa dispersão nada mais é do que a diferença entre o maior tempo e o menor tempo de cada elemento. Por exemplo, esse aqui, ó, é o maior tempo. E esse aqui, ó, 35, é o menor tempo. Quer dizer, a diferença está dando isso aqui. Aqui, mesma coisa. Isso, mesma coisa. Aqui também. Aqui. O que significa isso? Significa o seguinte. Eu não posso aceitar um número de tomadas pequeno, né? Primeira coisa aqui, ó, estamos com 5 só. Tá? Então são dois parâmetros que você vai analisar. Um que é o número de observação que você fez para cada elemento e a dispersão. Quer dizer, imagina, uma dispersão de 0,98 significa uma dispersão de quase 1 minuto. Isso não tem sentido, né? Não tem sentido. Uma dispersão de 0,11, o que significa? Significa eu pegar 60 vezes 0,11. Né? Lembra, está em centésimo de minuto. Em segundos, significa ser quase 7 segundos, esse 0,11.
Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você achar que é uma tolerância aceitável, em função da operação que você está analisando, beleza, manda bala. Mas esse é o cuidado que você tem que ter, tá legal? Então não precisa você ficar aplicando fórmula doida aí de desvio padrão, quantas tomadas que você necessita para cada fluxo. Basta você analisar isso aí. O número de tomada e o grau de dispersão. Lembrando uma vez mais que esta observação aqui da dispersão é um parâmetro que vai acompanhar elemento por elemento em qualquer estudo que for lançado lá na rotina da cronoanálise. Inclusive no próprio cadastro de produto, lá embaixo, nos elementos, você viu lá que tem algumas informações de T+, T-, e TDI, né? O que é esses elementos aí? São exatamente o maior tempo, o menor tempo e a dispersão. E o número de tomadas. Então essas informações estarão aí bem detalhadas em todo estudo que você for elaborar lá no cronoanálise. Outro detalhe importante é que aqui embaixo você está vendo aqui o número de frequência, né? Então, o padrão de frequência é sempre 1 para os tempos regulares, né? E para os tempos irregulares, a frequência vai ser qualquer coisa maior que 1. Conforme consta lá no capítulo específico do livro, né? O que são esses tempos regulares e esses tempos irregulares, né? Outra informação aqui importante também, que é o seguinte: esse formulário que nós estamos aqui fazendo essas anotações aqui, você vai utilizar, né, para elaborar algum estudo pontual ou analisar alguma melhoria em uma determinada operação e qualquer coisa que podemos chamar de estudos auxiliares, né? Você faz o estudo e imprime, porque se por acaso você vier aqui e digitar novas tomadas de um novo estudo, automaticamente o anterior é apagado, tá? Por isso que isso aqui é chamado apenas de um instrumento auxiliar aí para você fazer uma análise bem pontual. Então aqui nós assim finalizamos as informações básicas da utilização desse formulário. Voltando aqui ao abre alas, né? Aqui nós já também esgotamos o assunto, né? E vamos então voltar ao menu. Aqui no menu nós vamos falar um pouco de estudos, né? O que é o estudos aqui? Também é uma ferramenta auxiliar aí que você pode usar aí para algum estudo de melhoria que você queira fazer em uma determinada operação, né? Alguma coisa relacionada às operações, é sempre em função das operações, onde você pode analisar algum problema, pode analisar uma melhoria, uma proposição de uma melhoria. Por exemplo, aqui, ó, eu só vou colocar aqui, peça 8. Foi elaborado um estudo da operação 30, onde é feito um segundo furo. A proposta aqui da melhoria é fazer com que essa operação, ele tem 3 operações, 10, 20 e 30. Porém, na segunda operação de furar, se for adquirido lá uma broca escalonada, por exemplo, eu teria condições de eu poderia fazer a operação 20 e 30 em uma só, através dessa broca escalonada, né? E aqui estão as informações complementares, né? O valor de custo, né? E, enfim, você depois vem aqui, imprime e encaminha isso aí para quem for de direito para liberar essa proposta de melhoria. Então, isso aqui também é uma ferramenta auxiliar que você pode usar aí. Para incluir um novo estudo, basta você vir aqui e adicionar o registro que você queira fazer. Aqui, as informações referentes ao sistema, né? Eu deixei aqui
a imagem do nosso amigo Chaplin, né? Lembra daquele filme que ele fez, das esteiras, que o cara ficava que nem doido na linha de produção? Pois é, só a título de curiosidade, o Taylor praticamente é o propulsor da cronoanálise, né? Considerado o pai da administração científica, né? Ele nasceu em 1856 e faleceu em 1915. Faleceu novo, com 59 anos. Então ele fez toda essa racionalização do trabalho, organizando, né? Criando métodos, processos, especializando o funcionário e, logicamente, melhorando a situação de ganho, né, da massa trabalhadora na sua época. Aí vem na sequência Henry Ford, que, para você ter uma ideia, ele nasceu em 1863, quando Taylor tinha simplesmente 7 anos, e ele faleceu em 1947, aos 84 anos. Quer dizer, viveu muito mais do que o Taylor, né? E ele foi o inventor da esteira, que é exatamente os elementos mais engraçados do filme do Chaplin. Logicamente satirizando, né, esse método e considerado até, de certa forma, uma desumanização do processo de trabalho. Mas, se é considerado uma desumanização, não é a Taylor que tem que ser atribuído isso, mas assim a Henry Ford. É o mesmo caso do Santos Dumont. Santos Dumont inventou o avião, mas ele não inventou o avião para ser usado na guerra. Portanto, isso deixou ele bastante frustrado, levando ele ao suicídio, né? Aqui é só para recordar esse detalhe, que isso é falado muito em relação ao Taylor, essa desumanização, mas se tem alguma desumanização a ser atribuída, é a Henry Ford, não ao Taylor. E vamos falar também, bom, do formulário aqui, é um formulário impresso, que você pode utilizar lá na sua tomada. Já tem praticamente as informações básicas dos parâmetros aqui embaixo, que você só sinaliza, né? E faz as tomadas aqui com as anotações de cada produto que você for fazer as operações. E agora nós vamos falar sobre a cronoanálise, propriamente dita, né? Vamos pegar aquela peça que nós cadastramos lá no começo da apresentação. Operação 10. Lançar. Está vendo aqui? Cliquei em lançar. Ele já pulou lá no campo de habilidade para dizer qual é a letra que você vai classificar a habilidade, a operação que você está vendo aí, do elemento. A2. A2 também vai. Aqui o fadiga e tolerâncias pessoais, lembra? Nós havíamos comentado lá no simulador do tempo padrão. Então aqui você pode acatar o que tem de padrão lá, ou de repente ter um fator diferente. Tá, José, Jesus, condição boa. Aqui, prender a peça. Aqui mesmo esquema que foi dado de orientação no centesimal e normal, né? Aqui é mesmo conceito. 85, 88, 89, 91, 88, 86, 87, 85. E aqui vou usinar. Vamos supor que esse usinar aqui ele fosse um tempo automático. Perfeito? Então ele vai ser um tempo automático. Vou colocar lá
120, 125, 121, 120, 123, 126. E depois soltar a peça da máquina. Quarenta e cinco, 48, 47, 48, 46, 41. Tá ok? Terminei os 3 elementos. Não vou lançar mais. Tá ok. Tá lançado. Tá aqui. O tempo máquina, tá vendo aqui, ó? A operação usinária nós colocamos que era o tempo máquina. Então tá aí. Ele vem automático para cá. Setup, se você tiver alguma coisa a ser anotada, então vai ser 45 e 75 centésimos, vamos supor, né? Quase 1 hora praticamente, são 45 minutos. E também você pode colocar ali, né, outras informações, aqui seria o caso do RPM do avanço, algumas informações complementares em relação a essa operação você poderia colocar aqui também, né? E aqui, ó, a T+, T- e o TDI. E o número de tomadas. Aqui, ó, você percebe que ele está ficando vermelho quando ele extrapola uma dispersão muito alta. Tá? Mas, se for uma coisa normal dentro do seu critério de análise, tudo bem. Mas é algo que tem que ser analisado. Não pode ter uma dispersão tão medonha como essa aí. Vamos supor que nós tivéssemos que corrigir isso aqui. Nós verificamos que foi lá no tempo de usinagem, né? Então tá aqui, ó, esse tempo doido aqui, ó. Esse tempo aqui, certo? Então, para corrigir ele, eu vou dizer, olha lá, eu poderia alterar aqui o número de funcionário envolvido, vamos supor, compositores, vou deixar um como está aí. Poderia alterar a habilidade e o esforço, para alterar o fator de eficiência ou o fator de fadiga. Elaborando isso aqui, eu venho aqui, recalculo o tempo padrão. Como nós vamos corrigir esse tempo doido aqui, vou colocar em 135. Tá? Recalculei, atualizei, olha lá, aqui já caiu para 0,15, que ainda é alto, né? Mas tudo bem. Vamos para a segunda operação. Lançar B2, C1, aqui 10, furadeira, José, Jesus, boa. Então lá, prender a peça, 75, 77, 78, 76. Eu vou furar. E por último vou soltar a peça da máquina. Tudo bem? Atualizei, tá? Vou ver lá, mesmo esquema.
tá bom? Agora, eu não vou fazer a última operação, não. Deixa aí. Aí vocês podem fazer aí para exercitar isso aí, tá? Vamos a mais algumas informações aqui. Eu esqueci de falar aqui, se você quiser deletar a operação toda, é só você selecionar essa tarjinha aqui e mandar bala. Dá o del, e isso aqui vai para o espaço. Não vou fazer isso aqui, certo? Outro detalhe, se por acaso você estiver fazendo um lançamento aqui de algum piripaque no formulário, coisa assim, procure prestar atenção sempre, né, na numeração do elemento, se está indo correto. Ele faz aqui, ó, número 1, número 2, número 3. Aí você pode digitar aí se estiver dando algum piripaque aí no formulário. Outro detalhe é o seguinte, quando você, por exemplo, você tem lá uma determinada peça e que você queira lançar a operação 10, operação 20, operação 30, enfim, todas as operações, o que vai acontecer é o seguinte, se por acaso lançou a operação 10 e não atualizou aqui, ele vai dizer que você não vai poder lançar outra operação enquanto não atualizar. Tá? Eu esqueci de dar esse detalhe aqui, mas ele vai dar essa mensagem. E se por algum acaso der algum problema aqui de não encontrar o tempo padrão, ou você simplesmente vem aqui, ó, recalcula o tempo padrão e atualiza que vai funcionar. O que mais que eu poderia falar? Nessa versão nós procuramos colocar aqui um negócio muito bacana, que é o pesquisar a base. Pesquisar a base aqui é você, por exemplo, você vai pesquisar aqui o nome dos elementos, né? Vamos, por exemplo, aqui, soltar a peça. Olha lá, soltar a peça, você tem a operação 10 e a operação 20, né? E aqui, para você dar uma olhada nos tempos e tudo mais. Você quer operação furar, né? Olha lá. Tem todas essas peças, tem operação furar aqui. Por isso, a importância de você procurar padronizar aí a nomenclatura do elemento, tá? Isso aí facilita muito a gente pesquisar nossa base e de repente você precisa de algumas informações aí, até mesmo para poder fazer um processo que ainda não entrou em prática, enfim, para o analista de processo, isso aqui é muito importante, que pode contribuir para, de repente, ele elaborar um processo de um produto que ainda até não entrou na produção. Tá? Limpar aqui. Se eu quiser saber, por exemplo, dessa peça 8, operação 20, eu só venho aqui, ó, clico na peça 8, operação 20, tá vendo lá? E ele me traz aqui os elementos dela. Você vem aqui na peça de treinamento operação 10, olha lá, ele me trouxe os elementos da operação 10. Beleza? Então isso aqui eu achei muito bacana colocar isso aqui. Agora aqui você tem um sininho aqui, ó, que é alterar parâmetros. Vamos pegar exatamente esse exemplo aqui dessa peça do treinamento da operação de usinagem. Da operação 10, né? Esqueci de falar aqui, se você quiser de repente ver, vamos supor que você queira ver quem que é essa peça aqui, traz aqui, ó, o número da operação e o nome da peça, tá ok? Vamos falar desse sininho. Aqui, quando eu clicar nele, ele vai lá para aquele carro abre alas lá,
e vai lançar lá o tempo médio do ciclo, o tempo de máquina, né? E vamos supor que você queira definir um padrão de tolerância e fadiga diferente desse caso aqui. Vou colocar médio e muito pesado. E vou fazer a mesma avaliação que eu fiz lá da eficiência ou uma outra qualquer. Vou colocar o A2 e B1 e vou proceder ao cálculo. O que significa aqui? Significa que ele apurou uma nova eficiência de 1,23 e um fator de fadiga e tolerâncias pessoais de 1,11. Se eu der 2 cliques aqui, eu volto lá, tá ok? Aqui eu tinha uma eficiência de 1 e uma tolerância aqui de 1,09. Só que ele veio com essas alterações que nós apuramos lá. Então eu dou um recálculo aqui, ó. Ele pergunta, confirme o recálculo do tempo padrão? Sim, pronto. Ele já atualizou aqui. O único fator de eficiência que ele não altera é aqui o da... Certo lá? Ó. É 1, né? Porque eficiência nós já falamos sobre isso aí. Tá ok? Então essa é a finalidade do sininho, caso você queira fazer alguma alteração pontual aí de alguma tomada que você julgar necessário. Então, gente, eu acho que chegamos aqui ao final de todo esse trabalho. Voltando aqui ao menu, eu acredito que a minha parte está feita aí. Eu gostaria de pedir uma contribuição, caso vocês encontrem algum erro, algum bug, essas coisinhas de programação, por favor, entre em contato através do e-mail para que a gente possa corrigir. Perfeito? Muito obrigado e até a próxima. Hein? Sucesso, bom trabalho e bons frutos dos estudos a serem elaborados nesta ferramenta.